Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Lili, Clive, sempre um prazer enorme ter vocês aqui. E hoje o programa é bem especial, né? Prazer é meu, sempre bom estar com vocês. Prazer também é meu. Obrigado, Sandra, Liliane. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ganhos secundários, né, Lili? Quer começar essa temática? Ganhar é sempre bom, né, gente? Vamos começar já pela parte boa da coisa. Ganhar é sempre bom. Desde que nós estejamos realmente abertos para ganharmos coisas que valem a pena. Só que quando a gente manipula esse ganho, aí a gente começa a questionar se realmente esse ganho vem de uma forma saudável ou se ele vem de uma forma que não é tão saudável assim. E quando a gente fala de ganhos secundários, a gente já fica com um pezinho atrás, porque tem sempre algo por detrás desse ganho que acaba vindo de uma forma ilusória, né, de que estamos realmente recebendo um saldo positivo. Quando na realidade ele traz a ilusão de que você está numa situação positiva. Porque o ganho secundário ele está sempre tá conectado sempre com uma manipulação, acho que essa é a palavra, né? Porque a gente acaba manipulando, né, a situação, a gente acaba se tornando dependente de algo para nós estarmos em evidência. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma necessidade de ser reconhecida, de ser vista, de ser cuidada. Então, eu acabo criando, entre aspas, esse criar, tá? Uma doença, ou potencializando, ou prolongando a minha cura, né? Então, o que acontece? Eu acabo por detrás da doença achando que eu estou ganhando alguma coisa com isso. Então, às vezes eu posso não tomar remédio, às vezes eu posso não me dedicar realmente a uma alimentação saudável, porque com isso eu vou prolongando essa doença e eu vou tendo a atenção que eu tenho, que as pessoas me dedicam. Então, todo ganho secundário, ele merece um olhar. É só a nível de doença? Não. Né? Eu posso ter um ganho social, posso ter um ganho espiritual. Então, ele envolve muitas coisas, porque o ganho, ele traz uma dependência. Né? Então, eu acabo sendo dependente desse ganho. Então, é um benefício que não é um benefício, na realidade, né? E eu acabo manipulando todos ao meu redor. Então, é uma coisa que a gente precisa estar bem atento. Será que vale a pena esse ganho secundário? E como é que a gente faz essa reflexão? Pergunta para você, você se sente realmente confortável com isso? Você se sente realmente saudável dentro desse ganho? É consciente? Por vezes, sim. Outras vezes, não. Às vezes a gente tem um ganho secundário totalmente inconsciente, a gente não sabe, né? E tem N exemplos. Né? Então, às vezes eu tenho... eu perco meu emprego, mas eu tenho uma indenização. Então, tá bom para mim perder esse emprego porque eu tenho uma indenização. Ou eu me aposento antes, né, por causa de uma doença. Então, eu acabo nutrindo essa doença, porque eu posso me aposentar antes, e com isso eu tenho esse ganho secundário aí que eu fico ganhando, mas eu não preciso trabalhar, né? Então eu me escondo atrás dessa doença. Claro, gente, que vamos falar aqui de uma forma bem limpa aqui, né? Às vezes não é consciente, tá? Então, assim, cabe sempre uma reflexão. Então, por que isso está acontecendo? Por que eu estou permitindo viver esse momento? Por que eu estou me escondendo atrás dessa dependência? Né? Que emoção está por trás? Eu acho que essa é a chave. Que emoção está por trás dessa minha dependência? Seja financeira, seja emocional. Às vezes a gente permanece num casamento, num relacionamento, né? Porque tem um ganho por detrás disso. Eu não estou feliz, mas eu tenho um ganho por detrás disso. Às vezes eu tenho uma casa, às vezes eu tenho um status, né? Muitas vezes as pessoas se escondem atrás de um status. Tá infeliz, mas eu estou casada, eu estou num relacionamento. Eu tenho uma família, mas está totalmente infeliz. Então, é sempre olhar o que está por trás disso. Eu acho que começa por aí essa reflexão. Eu quero complementar, diante disso que você está falando, que é muito comum, pelo menos dentro dos meus atendimentos, a questão profissional. O quanto as pessoas, elas se mantêm muitas vezes nos seus trabalhos, nos seus empregos, completamente insatisfeitas por conta desses ganhos secundários. Então, é assistência médica, é o salário, são os benefícios que a empresa fornece, e daí ela não se sente... na realidade, na minha percepção, esses ganhos eles estão relacionados também a não querer assumir a responsabilidade, né,
pelas atitudes que você precisa tomar, porque requer mesmo coragem fazer esse movimento de transição de carreira, ou esse movimento de vou me curar e não vou mais depender dos outros. Então, isso vai exigir que você assuma a responsabilidade por si mesmo, e que a gente percebe o quanto as pessoas gostam de terceirizar a questão da responsabilidade, inclusive no nível espiritual, né? Uhum. Aqui no nível espiritual, interessante é exatamente isso, né? Como eu delego o meu poder para o outro. Porque a partir do momento que eu tomo posse da minha força espiritual, porque todos nós temos uma força espiritual. Não é assim, não é porque ele é padre, porque ele é pastor, ou porque ele é médico, porque ele é... Todos nós temos, né? Inclusive as crianças. As crianças têm uma sensibilidade maravilhosa, né? Só que ao longo da educação, ao longo da sua crença religiosa, às vezes elas são podadas, né? Então, a partir do momento que eu tomo consciência da minha força espiritual, a partir do momento que eu sei quem eu sou e que todos nós somos essência divina. Não tem como você nascer com mais e menos do que o outro. Não, todos nós nascemos no mesmo parâmetro, né? Com o mesmo grau de essência, de vida mesmo divina. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho essa força, a partir do momento que eu sei que eu tenho essa essência dentro de mim, que eu tenho essa luz, que cabe a mim tomar consciência de que eu posso desenvolver cada vez mais. Pode ser através de uma oração, através de uma meditação, através do próprio desenvolvimento filosófico, porque filosofia também colabora e muito para o autoconhecimento, né? Então você não precisa seguir uma linha religiosa. Vai para a filosofia. Quantos filósofos têm um conhecimento que hoje a gente vê que bate muito com o conhecimento de Jesus? Jesus já era um filósofo, né? Na minha concepção, Jesus era um grande filósofo. Então, a partir do momento que você sabe que você tem tudo isso dentro de você, por que se tornar tão dependente de uma instituição religiosa? Né? Não estou dizendo aqui para abrir mão de uma instituição religiosa, porque às vezes ela faz bem, porque estar em comunidade faz bem, estar com o outro faz bem, né? E um acaba ajudando o outro, ninguém é uma ilha, né? Mas a partir do momento que você se torna dependente da oração do outro, da palavra do outro, da instituição, aí é como se você delegasse a tua força e o poder para o outro, e você se torna dependente. E aí que a gente cai exatamente naquilo, né, que a Sandra falou. Que ganho que eu estou tendo por trás disso? Qual é o ganho secundário? Eu não estou assumindo a responsabilidade pelas minhas escolhas. Então, porque o pastor falou isso, porque o padre falou isso, porque não sei quem falou isso, porque meu mestre falou isso, então eu vou seguir aquilo que o meu mestre está falando. Quando na realidade ele está só te dando algumas pinceladas, mas a escolha final é tua. Você que vai escolher. Teve um caso uma vez, uma pessoa estava se sentindo extremamente... Isso não é só um exemplo, tá? Uma pessoa que estava de casamento marcado e foi perguntar para uma determinada pessoa se casava ou não. A pessoa disse, case, já que você gosta, case. Só que dentro do coração dela, ela não queria casar. Então você percebe que ela delegou, eu estou infeliz no meu casamento porque você disse para eu casar. Então assim, você percebe como a pessoa se coloca dependente do outro, e no fim ela nem assume a responsabilidade, então cai exatamente, eu estou num casamento infeliz, numa situação infeliz, estou me sentindo totalmente negligenciada na minha família, mas por quê? Porque eu não assumo a minha responsabilidade, mas tem um ganho aí, olha como eu sou forte, eu dei minha palavra, então eu vou manter. Então assim, aqui eu sou um excelente pai de família, mas eu não estou feliz, percebe? Então, tem o status de ser um grande pai de família, mas não está feliz. Então, é exatamente isso. Qual é o ganho secundário nessa história? Ele precisa manter o status, né? Neste momento, é o que ele consegue? É o que ele consegue, ok, né? A gente não está aqui para julgar, mas você percebe que sempre tem um ganho, né? E ele coloca o que é responsabilidade no outro e não nele. Então, a gente precisa refletir exatamente até que ponto eu vou entregar o meu poder para o outro, né? Até que ponto eu vou entregar o meu poder de escolha para o outro, porque a gente acaba colocando isso nas mãos do outro, né? A gente sabe que a gente nasce com cinco dores básicas, né? A gente desenvolve essas 5 dores básicas na infância, né? Que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a manipulação e a ter que fazer escolhas, né, e a rejeição. Então, a gente traz isso dentro de nós, né, essas dores, mas, ao mesmo tempo, essas dores, elas podem ser trabalhadas desde que você comece a entrar em contato com a tua força, com o lado positivo disso. Então, se eu me sentir abandonado, qual é o lado oposto disso? Eu posso, eu mesma, cuidar de mim enquanto adulto.
Então, eu posso olhar para essa criança que se sentiu abandonada lá e falar, peraí, você não é vítima, né? Agora eu cresci, eu posso cuidar de você. Então, o adulto cuida da criança. A partir do momento que a gente sai da dor e a gente começa a olhar para o nosso recurso, que é eu posso fazer, eu posso cuidar, eu posso dar conta, a gente sai dessa dependência emocional também. A gente sai do papel de vítima. Mas tudo isso exige o quê? Responsabilidade, né? E às vezes a gente não quer ter responsabilidade, porque responsabilidade é dizer assim, eu assumo. E às vezes ninguém quer assumir, não 100%, né? Porque pesa, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente assume, traz uma liberdade, uma força, que você fala, nossa, estou livre para seguir, né? Mas aí é aquela coisa, tem que pagar um preço. E será que as pessoas querem pagar esse preço? Né? Então, assim, é reflexão atrás de reflexão, né? Porque se conhecer é isso, é sempre reflexão, reflexão, reflexão. E a partir desse momento a gente só reflete, reflete, reflete e vê o que está por trás desse ganho secundário. Né? Então tem muita coisa que a gente precisa parar, analisar, respirar, se interiorizar e falar por que eu estou aceitando isso. Mas é uma reflexão, né? Cabe cada um fazer a sua reflexão. E ela é pessoal, não adianta eu falar a minha assim, então eu faço assim também. Não, você vai achar o seu caminho, você vai achar a sua reflexão, você vai achar o seu ponto, você vai achar o seu ganho secundário. Né? E por trás desse ganho secundário, você vai, que nem cebola, né? Você vai descascando, 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 você acha lá o ponto inicial, onde tudo começou, e fala, ah, tá aqui, vamos lá, vamos olhar para isso. E aí você começa a fazer o caminho reverso, né? Você volta e fala, opa, agora eu posso fazer diferente. Mas é um processo interno, não é um processo externo. É você com você. E o tempo todo é você com você. Então, o que você estava comentando agora, Liliane, com relação a se você delegar isso, né? Para mim, assim, tirando um pouco do que você falou, eu acredito que realmente às vezes a pessoa ela está realmente delegando, ela tá aquele incômodo que ela tem na consciência dela, que ela deveria estar fazendo alguma coisa, ela está terceirizando isso ou para a entidade, ou para terceiro. Então, não, eu já contribuo com aquela entidade lá, então eu não preciso fazer mais nada. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? E na realidade, talvez a tarefa dessa pessoa não seja contribuir financeiramente, talvez para uma entidade, mas talvez seja realmente, sei lá, contar história para crianças, por exemplo, né? Então ela tem que realmente olhar dentro dela para ela entender o que, né, a tarefa que ela veio para cá, para a Terra, exatamente o que ela tem que fazer, e isso é um olhar interno, não tem outro jeito, né? E eu acho que às vezes a pessoa gosta de terceirizar, né? Fala, não, eu já dei aquele dinheirinho lá, então eu estou quites com o universo aí, com as coisas que eu tenho que fazer. E eu acho que, apesar dela fazer isso, acho que a pessoa ela não se liberta, ela fica com aquele no subconsciente, ela sabe que ela poderia estar fazendo mais, ou poderia estar fazendo diferente, e não estar terceirizando, né? Que tem coisas que eu acho que a gente não dá para terceirizar, né? São tarefas que a gente vem e que a gente tem que cumprir. Não adianta, eu dou tanto lá, então está resolvido, sabe? Então, mas esse olhar interno, essa conversa que a gente já falou aqui num dos módulos, sobre a pessoa conversar com o mentor dela, conversar internamente, olhar para dentro, e aí realmente sentir o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha tarefa aqui, e tentar não terceirizar, né? Quer continuar ajudando a entidade lá, ótimo, mas será que é só isso? Essa é a pergunta que fica. E a pessoa acho que só vai saber disso mesmo a hora que ela estiver absolutamente tranquila com ela mesma, né? Então, a Sandra também comentou o negócio do trabalho, né? Às vezes a pessoa fica numa situação e não quer sair, né, da posição que tem. Não sei se, desculpa, acho que foi isso, a gente conversou antes da abertura aqui, eu vou deixar você comentar, mas o que eu queria falar era isso, né, dessa terceirização, né, de uma tarefa que a gente tem que cumprir e que a gente acaba terceirizando, mas acaba não resolvendo.
É por comodidade, né, Clive? Eu entendo isso, porque se as pessoas, principalmente em função, depois de 2020, a gente pode dizer assim, parece que aumentou muito essa necessidade de comodidade. As pessoas têm urgência em resolver as coisas, mas elas não querem assumir a responsabilidade pela resolução das coisas, elas querem terceirizar essa responsabilidade para o outro. Então, assim, eu tô com... tô sentindo que eu tô com a energia ruim, tô carregada, mas o que eu tô fazendo com relação a isso para cuidar da minha energia? Será que eu tô tendo bons pensamentos? Será que eu tô me envolvendo em ambientes que são tóxicos? Não, ela quer ir lá num local, lá dá o passe, lá faz isso, lá faz aquilo, lá limpa, mas eu não vou fazer nada para me responsabilizar. Então, é esse ganho secundário, né? Porque eu vou colocar no outro a culpa, porque aí não é responsabilidade, é culpa, ou é como é que eu posso dizer? A obrigação de cuidar de mim, porque eu vou me eximir de fazer esse movimento. Porque tá cômodo ficar nessa situação. É o ganho inconsciente e secundário que a pessoa tem em ficar nessa situação. Ela vai ficar reclamando, e isso vira um ciclo vicioso, uma bola de neve. Eu, pelo menos, vejo dessa Às vezes ela fica mudando de lugar, né? De religião em religião. Aquela não funcionou. Mas Uhum. será que não funcionou por quê, né? A entidade que é ruim ou será que ela não fez o que ela deveria fazer? Né? Porque não Uhum. adianta, realmente, não adianta delegar para terceiros que não é o caminho, né? Não, na realidade tudo se repete, né? Um ciclo. Se você não muda seu pensamento, você volta. E não tem como. Você regride, você volta para onde está o ponto, onde começou o conflito. Se você não melhora, não tem como. E é uma E melhora às vezes o interna. problema está ali para você resolver ele, para você ter uma evolução, né? Uhum. E você tenta delegar essa solução do seu problema, não vai resolver, você vai continuar com ele. Né? Tem coisa que não tem jeito, não adianta. E Pode falar, Sam. na realidade, dizer, esses ganhos secundários, eles se dão em todas as áreas da vida. Acho que é importante também deixar isso claro, né? Não é só na questão espiritual, não é só na questão material, mas sim também na questão social. Vamos colocar assim, mundialmente, muitos governos, eles subsidiam as pessoas com ajuda de alguma maneira, mas isso às vezes não é saudável, porque a pessoa ela se acomoda naquela situação de que estou recebendo um dinheirinho ali do governo, seja uma aposentadoria, seja um auxílio de qualquer outra coisa, e ela não toma uma atitude de vou trabalhar também para melhorar minha qualidade de vida. Não, tá cômodo ficar ali ganhando aquela quantiazinha. Então eu também tenho um ganho secundário com relação a isso, que são essas acomodações todas. Mas isso vale, entendo que para toda a área da vida. Cabe a pessoa fazer uma autoanálise, daí entra o autoconhecimento, né? No sentido de verificar em qual área da minha vida eu estou tendo ganhos secundários. É na área afetiva? É na área profissional? É na minha família? São as amizades? É social? Aonde é que eu estou tendo esse ganho e que eu preciso tomar uma atitude? Mas é claro, lembrando que a partir do momento que você faz esse movimento de autoconhecimento e de autorreflexão, isso vai exigir de você uma mudança de postura. Porque só tomar consciência do que está, né, de onde é que está o viés aí que precisa ser consertado e não fazer nada, não vai resolver. Uhum. É o desenvolvimento, né? O que a gente sempre fala, e acho que a gente já fica até repetitivo, mas é isso mesmo. Tudo que a gente sempre falou no primeiro bloco do programa, lá atrás, quando nós começamos, né? Que é o autoconhecimento, é você ir atrás e saber o que você realmente precisa. É entender que nós não estamos aqui para manipular pessoas, nem para sermos manipulados. Então, é assim, a partir do momento que eu tenho um secundário, eu estou manipulando lá fora, eu estou manipulando o social, eu estou manipulando o meu campo familiar, né? E, de certa forma, eu estou sentindo um pouco de prazer nesse ganho secundário, né? E aí que está o ponto, né? Porque quando eu estou no ganho secundário, isso me causa prazer, mais prazer do que sofrimento, né? Porque eu estou tendo um lucro por trás dessa dor, ou dessa doença, ou dessa tensão aí, né? Que essa doença provoca. Então, é natural a gente vir com essa sensação de prazer, né? Mas a que preço eu estou tendo esse prazer? Porque não é um prazer saudável. É um prazer que ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, vai chegar uma conta junto aí, né? E você vai pagar essa conta? Essa pergunta.
Vai pagar essa conta? Porque você não está fazendo isso só com você está fazendo com as pessoas ao seu redor. Né? Tem outros vínculos aí, outros vínculos existenciais. Né? Então, de repente, eu estou me boicotando na minha saúde, mas você percebe que quando você está se boicotando na sua saúde, você envolve outras pessoas, porque você também se torna dependente, e você acaba mesmo interferindo no caminho dessas pessoas, no que elas precisam fazer. Então, às vezes, a pessoa tem que faltar no trabalho, já te socorrer, né? Principalmente nas crises, vamos assim, nos pontos altos da doença, né? Que você, às vezes, se sabota porque você não quer tomar remédio, né? Que a gente vê muito isso também nos atendimentos, né, Sandra? Uhum. Pessoas que precisavam tomar remédio não tomam, acabam manipulando toda a família, toda a atenção, e aí você tira totalmente, a família tira totalmente o foco da vida delas para se dedicar a essa pessoa que está doente. Então você percebe que você está interferindo no fluxo natural da vida, né? Então não é saudável. Eu acho que aqui cabe realmente uma grande reflexão, né? Não dá para a gente manipular as pessoas através desses ganhos secundários. Não dá para nós interferirmos na vida do outro. E a outra pessoa também vai se sentir manipulada. Vai chegar uma hora que ela vai começar a perceber. E aí você percebe que você vai acabar tendo um conflito, um atrito. De vez você tem uma relação saudável com o outro, você vai também gerar uma relação que não é nada saudável. Então, é uma energia muito negativa, é um peso muito ruim isso. Então, cabe você olhar para a tua essência, olhar para aquilo que você quer, olhar verdadeiramente por que eu estou nesse caminho, por que eu estou nesse movimento, por que eu estou nessa dependência, né? E falar, peraí, não é por aí o caminho, eu posso fazer diferente. E fazer diferente é olhar para você e reconhecer a tua força. Né? Eu sei que muitas vezes a gente vai perdendo a força. A vida ela traz contratempos, ela traz problemas, ela traz situações que às vezes a gente não se sente verdadeiramente fortes para combater. Mas nós temos a força. Né? Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a minha força. Quanto mais eu conheço a minha força, mais eu sigo. Então é a oração, é a meditação, como eu já falei. Mas acima de tudo, é entender que esses ganhos secundários são ilusões. São ilusões. Né? E ninguém vive para sempre na ilusão. Um dia a realidade vai bater na porta. Você vai fazer o que com ela? Vai falar assim, eu não sei lidar com ela. Então comece já, a partir de agora, a lidar com essa realidade. E gente, a realidade não é ruim. A realidade, ela é didática, ela é pedagógica. Ela vem para ensinar, né? Porque a vida é pedagógica, a vida é isso. Né? Então não tem como a gente não aprender, não tem como a gente ir lá fora e falar, peraí, eu vou ter que passar por determinada experiência. Não tem como, a gente vai ter que ir mesmo e vamos passar por essa experiência. Porque é isso, a partir do momento que você reconhece que a vida é pedagógica, você vai falar, puxa, eu vou aprender com isso. E quanto mais rápido eu aprendo, mais eu me liberto. E aí vem outro aprendizado. Não quer dizer que você vai falar, eu aprendi aqui, vou parar. Não é igual faculdade, não é igual escola, que você chegou lá na faculdade, já estou formado, vou fazer a pós, vou fazer o mestrado, o doutorado, acabou. Não. A gente está sempre estudando. E a vida é a mesma coisa, a gente está sempre aprendendo. Então não tem como você, finalizou minhas lições. Não, não finalizaram as lições. As lições não se finalizam nunca. Né? Então, a partir do momento que você encara isso como realidade, como aprendizado, e entende que você tem recurso para isso, porque nós temos o recurso, como eu já falei, a gente tem a dor, mas a gente tem o recurso. Ninguém nasce sem ferramenta nessa vida. Basta você afiar, talvez você não esteja afiando verdadeiramente a sua ferramenta. Então confie em você, confie em quem você é, confie que você não precisa depender de ganhos secundários, que na realidade são migalhas, né? A gente acaba ganhando migalha, a gente não precisa de migalha, né? Acho que tem até no Evangelho, né? Uma questão de ter um banquete, não migalha, mais ou menos isso. Então, assim, por que a gente não vai para o banquete? Por que a gente se contenta com migalha? Né? Eu acho que cabe aí essa pergunta e essa reflexão para a gente, ao longo dessa jornada aqui existencial, começar a buscar os banquetes que a vida tem para nós. E cada um tem o seu banquete. Né? Eu não posso pegar o banquete do Clive, não posso pegar o banquete da Sandra, não, eu tenho o meu banquete. Então, cabe a mim me direcionar ele. Né? E reconhecer isso dentro de mim. E dizer não para as milhares. Eu acho que todos nós podemos fazer isso. Sem ser orgulhoso, sem ser pedante, sem ser arrogante. Simplesmente porque nós merecemos, somos merecedores. A partir do momento que eu vivo na realidade, a partir do momento que eu aprendo, a partir do momento que eu transmuto
esse conhecimento em sabedoria, eu consigo, sim, galgar cada vez mais degraus para a minha evolução, para a minha prosperidade, para a minha riqueza pessoal. Quando eu fico rico dentro de mim mesmo, né? Dentro da minha prosperidade, com certeza isso reverbera nas pessoas que estão ao meu redor. E a gente ganha um brilho novo. A gente ganha um brilho novo, não só com a gente, mas também ao redor, e as pessoas também acabam refletindo esse próprio brilho, o brilho que nós temos em nós. Eu acho que tudo é um espelho, né? Seu brilho, outro brilho. Então não tem por que a gente aceitar a amizade. E é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês. Mas acho que você concluiu com êxito. Quer falar mais alguma coisa, Clive? Não, acho que fechou com chave de ouro. Então é isso. Quero agradecer a presença de vocês e de todas as pessoas que estão nos assistindo. E nos veremos na semana que vem. Um beijo aí no coração de cada um. Beijo. Tchau. Até a semana que vem.